Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Meu nome é Gisele Santos, eu sou apaixonada por filmes, por séries e também leitura, né? Por que não? Então, vamos aqui sempre trazer as nossas impressões bem sinceras sobre tudo que a gente tem consumido de livros, de filmes e de séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a você que está chegando agora, você que já está conosco. É muito bom ter vocês por aqui. Bom, essa semana a gente teve um problema no nosso áudio e infelizmente na quarta-feira a gente não conseguiu gravar o nosso vídeo, né? Ficamos aí também a sexta e o domingo sem gravar nada. Mas eu vou tentar aqui fazer um teste para ver se dá certo da gente fazer os nossos episódios aqui de uma maneira um pouquinho mais caseira. De certa forma acaba sendo mesmo, para que vocês não fiquem sem episódio, né? Como a gente já ficou esses dias sem, a gente vai então, sem muito mais delongas, começar o nosso episódio, que iria ao ar na quarta. Ele vai ao ar ao outro dia, mas não tem problema algum, a gente vai produzir mesmo assim. Então, na nossa pauta, a gente vai começar com as nossas duas indicações de série da semana, aproveitando o mês de outubro, um mês que muitas pessoas consideram como o mês do Halloween. Para mim é um mês como um outro qualquer, é o 10º mês do ano, tá? Eu não tenho muito essas questões muito supersticiosas, para mim é um mês como todos os outros. Mas nós vamos então falar dessa primeira minissérie, uma minissérie de 5 episódios, tá? Se tiver algum barulho, releve. Mas é uma minissérie que ela tem uma perspectiva interessante até, contando duas histórias, né, na verdade, em que a gente vai conhecer duas perspectivas de algo que as pessoas entendem como experiências sobrenaturais. Você pode ou não acreditar nisso que eles estão te contando. É algo que somente você, dentro da sua consciência, vai poder dizer. Então, nós vamos à minissérie Medo Real. Aqui a gente tem essas duas histórias contadas aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Essa primeira história, né, que ela comporta, na verdade, 3 dos 5 episódios, a gente vai conhecer a história de um jovem universitário, ele se chama Chris, e ele entra na faculdade devido ao talento que ele tem, principalmente mais no esporte. Então tem muitas essas bolsas, né, americanas. E aí ele tá ali nesse, como é que eu posso falar, dormitório. E dentro desse dormitório tem algo meio estranho ali acontecendo, como se uma outra pessoa também estivesse próxima ali a ele. É o mesmo diretor, James Wan, aí, do Invocaverso, que faz essa série aqui. Então, a gente vê muito dessa questão aqui, dessa ideia aqui do James Wan. Só que tem essas questões de fotos, né? Esse amigo dele que tira fotos ali. Você fica meio assim, sem entender se o que está acontecendo é real mesmo, ou se tem alguma questão de ficção, né, do próprio garoto, contando aqui a história. Então você fica meio que sem entender se realmente ele está falando uma coisa muito correta ou não. E a gente sabe muito bem aí que narrador em primeira pessoa nem sempre é um narrador confiável. Principalmente nessa questão de histórias mais sobrenaturais, tem muita gente que gosta de fantasiar muita coisa, sabe? Então, realmente, a gente fica meio confuso, sem entender se realmente é real ou não o que ele está vivendo ali. A outra história é uma história ali envolvendo uma casa estilo vitoriano,
E essa família que vai ali morar nessa casa é uma família onde o pai ele gosta de reformar casas, né? Tem umas questões ali, igual esse Irmãos à Obra, né? Que você já deve ter ouvido falar. E o que acontece? Acontece que começam umas coisas meio estranhas acontecendo nessa casa. Porta batendo, janela, né? Uma situação meio ali. Então também é mais uma história, parece que tem ali os Warren também parece que são chamados para investigar. Tem muito da questão dos filmes mesmo, muito parecido com os filmes do James Wan mesmo, mas a questão aqui é que quando essa série nos é apresentada, você tende a acreditar ou não no que a série está te apresentando, né? Você, dentro das suas experiências, dentro daquilo que você já viu, dentro daquilo que você consome, você pode ou não acreditar na história que eles estão ali te contando, né? Então, parte de você essa prerrogativa. Eu confesso que a segunda história ela é um pouquinho mais interessante do que a primeira. É uma indicação da Belle, né, que tem ali o seu canal. Eu vi outras resenhas também de outros criadores de conteúdo, como o do Beto Ribeiro. Todo mundo falou dessa história. E muita gente não gostou muito, achou o roteiro muito fraco. Mas eu acho que quando a gente fala de coisa sobrenatural, nem tudo vai ser assim, muito bem feitinho, muito certinho. Depende muito dessa perspectiva da gente mesmo com relação a essa história. Mas eu acho assim que se você não quiser levar ela a sério, talvez fique uma ideia interessante de acompanhar. Mas se você for uma pessoa mais impressionável também, pode acontecer de você gostar dessa história. Eu confesso que a segunda série que a gente vai indicar agora, ela é um pouquinho mais interessante que a primeira, mas também, igual eu retorno novamente, depende muito do tipo de história que você gosta. Você gosta de um terror aí, com essas questões sobrenaturais, experiências sobrenaturais, pode ser uma boa ideia para você. Me diga nos comentários, aliás, se vocês assistiram Medo Real, vocês acreditaram mesmo naquilo ali, que foi nos apresentado, né, nessas duas histórias. E medo é uma questão também assim, que você pode ter um medo que outra pessoa não tem e a pessoa acha bobo, mas do seu medo mesmo só você sabe contar e da maneira que você acha que é a mais interessante de contar. Enfim, então fica esse adendo aqui. Então essa nossa indicação, essa primeira indicação de série Medo Real, está disponível na Netflix, são 5 episódios, vocês podem trazer aí as suas indicações aí, e as suas impressões com relação a essa história. Tem um barulho ali em cima dessa minha sobrinha, gente, me relevem aí se realmente for isso mesmo. Bom, na nossa segunda indicação de série da semana, aqui a gente já tem uma série que ela é inspirada num programa de rádio tailandês. Esse nome é muito parecido com o nome desse programa. Eu acho que eu não vou me lembrar do nome do programa. Eu vou procurar aqui e vou falar com vocês. Mas nós estamos falando de uma minissérie, eu vou dizer uma minissérie mais estilo uma antologia de histórias também, de relatos sobrenaturais, e vamos combinar que os tailandeses, né, os asiáticos como um todo, por terem uma cultura também bem diversificada, muito diferente da nossa cultura ocidental, eles têm um jeito muito interessante de contar histórias. Então, nós vamos falar de Terça do Terror. Essa aqui já é uma minissérie muito bem gabaritada, muita gente está falando super bem dela. E a gente vai trazer um pouquinho das dinâmicas do que seria essa série também para vocês. Vou dar aqui uma sinopse mais ou menos de
que seria essa história. E aí a gente vai adentrar um pouquinho e também contando, na verdade, as nossas opiniões. Essa minissérie antológica, eu vou dizer minissérie porque eu acredito que ela deva ter mais temporadas, uma vez que ela é baseada nesse programa. Eu não vou saber falar esse nome, me desculpem aí. Mas é uma minissérie, gente, essa daqui te dá um medo, menino, mas tem umas histórias aqui desses espíritos ali que habitam casas, ali quartos. Aqui eu tô arrepiando só de lembrar das histórias, sabe? E cada episódio são histórias aterrorizantes. É um programa que era exibido ali nessa rádio tailandesa, onde cada semana uma pessoa ia e contava um relato sobrenatural de algo que tinha acontecido com ele. Na minha casa tem esse espírito aqui, assim, assim, assado, que faz isso, isso e isso. Na casa da minha tia tem, num certo cômodo, um espírito que faz assim, 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 assado. Gente, mas é um negócio que você arrepia desde o primeiro fio de cabelo à unha do pé, tá? Se você gosta dessa série de te fazer sentir medo mesmo, de verdade, essa aqui é para você mesmo. Porque, inclusive, ela é uma das séries mais hypadas aí da Netflix dentro dessas últimas semanas. Se eu não me engano, essa série é uma série de 2024. Ela não é exatamente desse ano, parece que ela é do ano anterior. Mas é uma série que eu vou te falar. Tá ali, assim, fazendo valer a sua fama ali, bem simples, tá? E eu falo que não precisa ser muito, assim, elaborada essa trama, sabe? São histórias ali que poderia acontecer em qualquer pessoa, tá? Às vezes também pode ser coisas da imaginação mesmo da pessoa, mas a gente sabe que na região ali da Tailândia essas questões mais religiosas são bem diferentes, como eu falei anteriormente. E tem coisas aqui, espíritos aterrorizantes, na minha opinião. Essa que eu curti ela bem mais, eu falo que tem uns momentos aqui eu não quis dormir no meu quarto à noite, porque, enfim, a minha casa tem aqui uma janela que ela tá de frente com a escada da casa da minha irmã, e a gente fica, e é difícil fechar essa janela, sabe? E eu ficava meio que olhando pra janela, tinha hora. Gente, é uma série que dá medo. Essa daqui eu fiquei com mais cagacinho nela. Mas é uma série ótima, assim, pra você. Às vezes você não quer ver tudo num dia, você vai maratonando ela assim aos pouquinhos também. Os episódios são 8 episódios só. Muito bom, de muita qualidade. Tá uma chuvinha deliciosa aqui, gente. Se estiver escutando um barulhinho assim de fundo, é porque a chuva aqui tá uma delícia. Combina, tá? Com esse tipo de clima, chuvinha, aquela pipoquinha, ou então mesmo assim um lanche mais quente, um caldinho, e você tá ali assistindo uma série como essa, sabe? No mês de outubro, olha, vale muito a pena essa experiência aqui, tá? Muito boa mesmo. Bom, então essas são as nossas 2 indicações de séries aí da semana. Não quero me expandir muito nisso, mas são 2 séries bem interessantes. Assim que eu conseguir, eu vou subir esse áudio para vocês tentarem ver essas 2 séries, né? E tragam vocês as 2 opiniões, as opiniões dessas 2 séries, se vocês viram as 2, ou se teve uma outra série parecida com essas, que vocês querem trazer pra gente, podem trazer à vontade, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Bom, então agora a gente vai começar com as nossas indicações de filmes da semana. E o seguinte, essas indicações de filme que a gente vai trazer agora são 2 indicações bem interessantes. E nesse caso,
a gente tem assim filmes que alguns não são desse ano, tem um aqui que foi já lançado um pouquinho mais recente. Então aqui a gente vai ter para vários estilos, tá? Entre aspas, digamos assim. Mas tem dois aqui que com certeza vocês já viram por aí. Um deles eu tenho a certeza que vocês já viram, e se não viram, tenham a oportunidade de assistir, que é bem legal. Vamos então começar com um deles. E esse aqui, ele tá nos cinemas, né, nesse momento. E é um filme que, para você que gosta de dinossauros, mas que não quer aquela pegada dos filmes do Jurassic World, que agora deixou de ser Jurassic Park, ficou Jurassic World, né? Enfim, nós estamos aqui para mexer nessa parte. Já é um vespeiro bem grande para a gente mexer nessa franquia. Mas nós vamos a um filme aqui de dinossauros com uma premissa bem parecida, principalmente com o primeiro filme do Jurassic, mas que, na minha opinião, ele tem muitos elementos até de outros filmes. Por exemplo, muitos elementos parecidos com a franquia Predador, tá? Eu vi aqui, lembrei muito do filme, né, do primeiro filme do Predador. Ficou bem parecido a franquia, dessa relação, assim, desse primeiro filme com esse filme daqui. Ficou, assim, bem semelhante, na minha opinião. Mas, enfim, você pode ter uma interpretação completamente diferente da minha. Então vamos falar sobre um filme chamado Guerra Primitiva. Esse aqui eu vi o Rafa Camargo fazendo aí a sua review deste filme. E eu confesso que eu gostei bastante dessa premissa, da sinopse desse filme aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o filme. Eu quero mais adentrar essa questão das experiências, porque a sinopse, ela geralmente é uma sinopse muito simples desses filmes. Eu não quero ficar adentrando na questão do que acontece no filme, porque a ideia nossa aqui é trazer a experiência de ver o filme. Sinopse e o que tem no filme eu vou deixar para vocês verem com a galera mais especializada. Eu sou apenas uma pessoa comum como você e que vem trazer aqui as suas experiências aqui com relação ao filme. Você pode virar para mim e perguntar o porquê eu deveria ou por que você deveria ver este filme. Na minha opinião, é uma história simples, bem executada na minha visão, de um filme em que tem ali um grupo de soldados, ali estilo fuzileiros. Eles têm uma missão de chegar a uma ilha meio ali isolada. Essa missão ela está acontecendo dentro do período da Guerra do Vietnã, tá? Então tem esse grupo ali que é escalado para essa missão. Ninguém conta nada para eles. Que missão é essa? O que eles vão fazer ali? De que maneira eles vão sair dali? Se eles vão ter resgate, se eles não vão. Ninguém disse nada para eles. Aí vai lá a galera para lá. Quando eles chegam nessa ilha remota, aí eles vão descobrir que ela está repleta de dinossauros e daquelas criaturas do período Cretáceo, né, digamos assim. E aí é um pega pra capar danado, né, se a gente pode dizer essa expressão, porque como diz o pessoal do Piuí, aquela gritação mesmo, e a gente vai vendo essas cenas bem intensas. É um filme que tem muitas partes bem frenéticas. É como que você estivesse vendo aquele primeiro filme do Jurassic misturado com aquele primeiro filme do Predador. Você entendeu agora qual que é a referência que eu acabei fazendo? Cara, eu lembrei muito dos dois filmes, não tive o que fazer. Então, assim, não é uma premissa muito uau, entende? Não tem aí dinossauros diferentes. Eu particularmente não vi nenhum, até mesmo porque eu não tenho tanta curiosidade para descobrir os tipos de dinossauros que ali estão.
O que meio que a gente entendeu é que a galera que mandou eles para lá sabia para onde estava enviando esses caras. E a gente só fica sem entender o motivo pelo qual eles estão sendo enviados para lá. Mas, e a questão é como que eles vão sair desse enrosco que eles se meteram, sabe? Mas é um filme, assim, muito bem executado, bem feito, eu gostei bastante, tá? Se você não viu ainda, né, se achou a premissa meio meh, eu acho que é um filme, assim, fui sem esperar nada, né? Fui de peito aberto, fui de coração muito tranquilo e eu gostei bem da experiência. Valeu muito a pena, na minha opinião, essa experiência com esse filme aqui. Você já viu Guerra Primitiva? Eu quero fazer essa pergunta para você. Se você já viu, diga nos comentários o que você achou deste filme. Eu não vi ainda, não sei se eu quero ver. Dá uma olhadinha se é o tipo de filme que te agrada, que te interessa. E depois que você assistir, volte e nos conte as suas opiniões. Quero muito ter essa troca aqui com vocês. Eu já havia dito anteriormente em outros episódios e em breve eu quero ver, dentro dessas dicas que vocês podem nos dar, fazer um episódio só dessas dicas, tá? Seria um bate-papo bem legal. O que vocês acham? Vocês podem trazer as suas indicações, até de outros filmes que a gente já falou, ou que você já viu e eu não vi ainda. Tragam as opiniões de vocês. Bom, essa é a nossa primeira dica de filme da semana. Essa semana a gente não vai ter ainda a nossa dica de leitura, tá? Vai ficar no YouTube por enquanto. Na nossa segunda dica de filme da semana, está disponível para alugar. Eu já vi aí umas resenhas um pouco mais antigas. Ele é um filme de 2021, se eu não me engano. É um filme assim, ele tem uma sinopse simples, não é assim uma sinopse uau, também mudou a roda. É um filme que ele tem umas cenas assim bem, como é que eu posso dizer? Eu tô arrepiando aqui de lembrar das cenas, mas assim, é um filme que, se você tem, assim, claustrofobia, aquela fobia, assim, de ficar dentro d'água e achar que o seu balão de oxigênio vai acabar, que você vai ficar sem ar, você pode sentir uns gatilhos com este filme aqui. Engraçado que ele acabou me lembrando um outro filme. Depois que eu peguei, até vi umas resenhas, né? Falei, será que eu entendi isso mesmo? Aí depois eu fui e vi umas outras resenhas, vi do Matheus, do Sinestera, vi de outros criadores, vi do Lucas também, Maia, do Refúgio Coach. E eu fiquei pensando assim, é mais ou menos o que eu pensei mesmo. Mas então nós vamos ao filme, até do Trecheiro Violento eu acabei vendo a resenha deles. Ele tem um final, na minha opinião, assim, um final ok, não é também maravilhoso. Mas eu falo assim, que é um filme que você pode gostar ou não gostar, depende muito também do tipo de experiência que você costuma ver dos filmes. Então nós vamos falar sobre The Deep House, ou A Casa Profunda. Ele está disponível para alugar, você pode alugar aí pelo YouTube, na verdade é pelo da Google, me parece que na Prime Video também tem ele para alugar. Vocês podem caçar aí onde tem ele para alugar, não é tão difícil de alugá-lo não. E a gente vai trazer então as nossas opiniões sobre ele. E nessa história a gente vai conhecer a Tina e o Ben. Eles são um casal de youtubers que o tipo de assunto, de nicho deles é aqueles estilo found footage, porém assim de pessoas que vão a casas mal assombradas, ali a terrenos mal assombrados, e eles vão pegar mesmo essa história de que se aquilo é assombrado ou não, e relatando, né, através desses vídeos as experiências deles. Então lembrou muito aqueles filmes de found footage ali antigos, né, igual o REC e outros por aí.
Me lembrou muito também aquele filme, o 1408, sabe? Baseado naquele conto do Stephen King. Ele acabou me lembrando um pouquinho também o próprio Navio Fantasma. Ali tem umas coisas ali que acontecem que acabaram me lembrando muito Navio Fantasma. Mas eles vão à França, né? Vão ali fazendo as suas viagens e tal. E aí tem um local ali que conta para eles que tinha ali uma questão de inundações ali em alguns locais e acabou que uma vila foi inundada, né? E aí eles descobrem ali que tem essa casa ali, uma casa meio assim, aparentemente ela pode estar sendo habitada por seres fantasmagóricos, enfim. Só que aí o casal tem a brilhante ideia de entrar nesse lago e ir atrás dessa bendita dessa casa. O que a gente já viu que não vai ser uma ideia muito feliz, né? Porque o que eles vão encontrar nesses cômodos, pensa numa casa que mais nem a pau juvenal vão entrar nela, tá? Essa casa aqui, filha, eu corro quilômetro, tá? Não dá para mim entrar nesse negócio, não. Então, assim, eles vão ali adentrando dentro daquela casa, tem umas coisas ali meio estranhas ali acontecendo. Então, eles vão tendo, né, esse contato com essa casa e começam a descobrir que eles não estão sozinhos ali, não. Tem algumas coisas esquisitas dentro dessa casa e a questão é como que eles vão conseguir sair dessa casa, chegar à superfície com segurança e tentando fazer isso de maneira que o balão de oxigênio deles não acabe. É uma situação aqui que dá umas agonias, tem hora que, nossa, vou falar com vocês. Eu que perco o fôlego fácil, eu vou falar que me deu umas agonias aqui, tá? Nossa, socorro! Mas é um filme assim que tem umas coisinhas assim que vocês podem se incomodar, assim. O roteiro não é assim um roteiro uau, maravilhoso. E para ser sincera, ele é contado como tipo um filme de terror, né? Não é um slash, sabe? E geralmente esse tipo de filme, ele não tem assim um roteiro elegante, com várias camadas, com aprofundamento dos personagens, não tem nada disso aqui. É um filme bem ok, é um filme assim que você pode passar aí o seu domingo aí à tarde com aqueles seus primos que gostam de ver um filme de terror, ou uma sexta à noite, por que não, né? Vendo ali uns amigos, ali assistindo um filme comendo uma pipoquinha, não é nada difícil e não é um filme tão longo, é um filme cerca de 1 hora e pouco, né? Não é um filme de 2, 3 horas de duração, é um filme bem pontual. Nesse ponto o filme tem esse detalhe positivo. Tem algumas coisas que você fica meio assim, mas no geral, se você for pegar assim, no fringir dos ovos, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas é um filme bem interessante, tá? De acompanhar. Dá umas coisinhas ali meio assim, quando eles veem ali umas coisas, enfim. Mas é um filme bem interessante de acompanhar. Está disponível para aluguel. Você pode alugar, aluguel não é tão caro assim também. Se você já viu esse filme, você pode dizer nos comentários se você gostou, se você não gostou. E se você não viu ainda, mas acha que é um tipo de filme que serve para você, você pode também trazer as suas opiniões também. Ou assistir, voltar, depois trazer as suas opiniões. Vou querer muito, não, quero muito saber a opinião de cada um de vocês. E a gente vai finalizar o programa de hoje com, por último, mais ou menos importante, a última indicação de filme da semana. Voltando a falar da franquia, uma franquia que a gente está vendo de trás para frente, contando com o último filme, o 6º filme que foi lançado esse ano, que eu gostei bastante, eu curti demais aquele filme. Esse aqui é um filme que eu gosto muito,
né? É o segundo filme da franquia. É um filme que na época do lançamento eu fiquei bem com vontade de assistir, eu assisti pela televisão, tá? Da franquia, foi o único filme que eu assisti no cinema, foi o último. Os outros todos eu assisti na TV, trava-línguas aqui, na televisão, né? Principalmente no SBT passava muito, e na Record passava muito, mas geralmente no SBT, eu via muito esses filmes pelo SBT. Na Globo, acho que pouquíssimas vezes eu vi mais pelo SBT mesmo. E depois, quando teve aí os streamings, eu acabei vendo e revi todos os 5 antes de ver o 6º filme. Todos os 6 agora já estão disponíveis na HBO Max, ou como diz a nossa maravilhosa Isabela Boscov, na HBO Max, né? E nós vamos então falar sobre Premonição 2. Continuando a nossa saga, em breve a gente finaliza essa saga e eu vou dizer para vocês qual que foi o filme da saga que eu mais gosto. Eu confesso que esse aqui eu gosto bastante dele. Ele tem uma premissa bem bacana e essa saga, ela tem muito essa questão assim de o que eu vou sentir mais medo agora. Porque todos eles têm esse negócio, né? Tem ali o bronzeado artificial, tem o outro lá do elevador, tem o outro lá também da, como é que chama? Pista de velocidade, tem escada rolante de shopping, a ponte que pode cair, o avião que pode cair ou explodir. E esse é da Tora de Madeira, gente. Eu nunca mais vi caminhão com tora de madeira da estrada de forma igual. Eu garanto a vocês. E aqui tem uma atriz, eu acho que ela é a A.J. Cox, que é a mesma atriz que faz, se eu não me engano, ela faz a série CSI. CSI. Se não fosse CSI, é Criminal Minds, eu acho que é CSI. Claro que ela tá com o cabelo mais claro nessa série. E ela é a mesma atriz que faz essa série. Vocês nunca viram ela? Quando vocês verem e ligarem ao nome da pessoa, vocês vão descobrir que é a mesma atriz. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse segundo filme. Agora que eu lembrei, é Criminal Minds mesmo, que a atriz faz parte do elenco. Vamos então ao segundo filme dessa franquia. Vamos falar um pouquinho sobre a sinopse dele e sobre essas questões envolvendo o segundo filme. Nesse segundo filme a gente vai conhecer a Kimberly, que é ali a jovem que está indo ali com seus amigos para um final de semana. Ela vai ir para a faculdade, então ela se despede ali do pai e tal. Já tem uma coisa meio assim estranha no ar, você já meio que já percebe que alguma coisa vai acontecer. Tem ali uma senhora que vai bater no vidro ali do carro dela, né? E tem umas coisas meio estranhas que você já vai percebendo que vai acontecer ali. E a Kimberly acaba tendo a previsão desse engavetamento, que vai ter ali as toras de madeira, vai provocar um senhor acidente, né? E ela tenta impedir para que as pessoas consigam sobreviver a este acidente, né? E com o passar do filme, ela vai lembrar, vai descobrir daquele acidente do primeiro filme, vai procurar a única sobrevivente até aquele momento, que é a sobrevivente do primeiro filme, vocês vão lembrar que é a Clear, e ela vai pedir ajuda para saber o que ela tem que fazer, como que ela vai fazer, de que maneira ela vai fazer. E aí a gente vai revendo Tony Todd novamente e vendo como essa galera vai escapar dos planos da nossa macabra querida, que todo mundo vai encontrar ela em algum momento, não adianta mesmo a gente fugir dela. Então, assim, é um filme que eu gosto bastante da execução dele. Eu acho um filme bem executado, tem umas mortes ali que
tem umas coisas que é muito engraçada, aliás. Mas eu acho que a cena mais memorável, na minha opinião, é realmente a primeira cena, a primeira da premonição mesmo. Tem umas outras coisas que vão acontecendo ali durante o filme, que você vai ficando meio assim, não, isso aqui já tá exagerado demais e tal. Se você tiver um anel e ele cair dentro ali da pia, você já vai fazer diferente, com certeza. Então tem umas coisas aqui bem diferentes, né? E bem interessantes. Eu acho engraçado que essa franquia Premonição, ela coloca coisas muito reais. Eu tenho certeza que esse povo investigou e no mínimo uma morte daquele estilo deve ter acontecido em algum momento, né? Aí que são tidas como meros acidentes, né, domésticos muitas vezes. Meros acasos, né, do destino, né? Infelizmente, nem todo mundo vai escolher o jeito que vai morrer, né? E ninguém vai querer morrer, por exemplo, com um caminhão de madeira descendo aí atrás de você, né? Enfim, mas eu acho assim, um filme bem bacana, com mortes interessantes. Tem umas coisas meio estranhas, assim, meio nada a ver, né, aqui. Mas, assim, no geral, você pode achar o filme mais datado, mas, né, vamos combinar, a tecnologia da época era aquela. E só o bom é que não tem o CGI aí dos filmes mais, né, tipo o quarto e o quinto filme. A computação gráfica deles ficou mais feia, esse daqui já ficou uma coisa mais bacana. Então, assim, eu gosto bastante desse filme. Mas em breve eu vou contar para vocês qual que é o filme que eu mais gosto dessa franquia, com certeza. Bom, gente, eu acho que a gente pode parar por aqui, não é mesmo? Muito obrigada para você que está nos acompanhando neste momento. Se você está nos seguindo pelas plataformas de áudio, não deixe de classificar o nosso podcast, trazer suas opiniões também. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de deixar o like neste episódio e traz suas opiniões também, o que vocês acharam, tá? Dá as suas opiniões, as suas indicações também. E nos despedimos então, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E assim que eu ir conseguindo, eu vou trazendo os outros episódios que eram para ter sido tragos, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos nos próximos episódios então. Até mais!